Olá, pessoal! Nós devemos estar conscientes de que toda doença tem uma finalidade. A finalidade de mostrar que devemos mudar algo em nós ou algo em nossa vida, ou a forma como vemos a vida. Quem vos fala é a psicanalista Cidelis Pinheiro. Eu sou parte da Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, Sobrapa, e hoje eu vou começar a falar com vocês a respeito de doenças psicossomáticas. Vou falar a respeito de um livro que eu escrevi, que logo vai estar nas livrarias, que é Narcisismo, Oncologia e Psicanálise. Então, pessoal, a psicanálise, ela não trata apenas as dores ocultas da alma, da psique, mas também pode sim, com o desejo ardente do paciente em melhorar o seu estado de saúde física e emocional, ajudá-lo na tarefa de olhar que as dores emocionais que estão ali nele, o adoecendo, podem ser sim descobertas e até superadas, que ele pode olhar para elas. De que forma? Com a ajuda de um psicanalista, e no Sobrapa nós temos a rede de análise, e toda doença tem uma utilidade, nos mostrar onde estamos falhando em cuidar do ser que deve ser o mais precioso e o mais importante para nós neste mundo, a gente mesmo. Alguns dirão, mas não tem que amar o próximo como a si mesmo? Claro, mas para você amar o próximo, você tem que se amar primeiro. Não tem como você amar o próximo se você não amar a você. Então, primeiro se ame, se cuide, se valorize e vá dar o seu amor ao próximo. Então, pessoal, o Sobrapa, movido pela crescente prevalência de doenças psicossomáticas que têm se tornado, evoluído para condições malignas, está trazendo aqui, através do vídeo do Coisas de Cidelis, para vocês esses questionamentos a respeito de doenças psicossomáticas contemporâneas, do que nós vamos começar a falar agora. A respeito do livro Narcisismo, Oncologia e Psicanálise, escrito por mim, Cidelis Mendes Soares Pinheiro. Na Grécia Antiga, Hipócrates associava a histeria como doenças do útero. Ele acreditava que o útero podia se mover pelo corpo e assim causar doenças. Essa visão, embora limitada, foi a primeira que une a mente ao corpo e as suas reações psicossomáticas. E essa ideia aí de que a histeria tinha origem uterina prevaleceu por séculos. Só no século XIX, com o trabalho de Jean-Martin Charcot, a histeria começou a ser estudada sobre uma nova perspectiva. Charcot, um neurologista francês, revolucionou a medicina ao propor que a histeria era uma condição neurológica passível de investigação científica. Ele utilizou a hipnose para poder aliviar sintomas histéricos. E a partir daí ele começou a perceber que com certeza tinha uma origem psíquica e não corporal nesse sintoma, mas que de alguma forma unia a psique aos sintomas do corpo. Não era exatamente um sintoma corporal
corporal vinha da psique e se estabelecia ao longo do corpo. Um dos ilustres alunos de Charcot foi Sigmund Freud, e ele, juntamente com Joseph Breuer, passaram a perceber a histeria como uma conversão histérica, na qual eles percebiam que manifestações de sintomas físicos estavam ligados a repressões emocionais. Freud acreditava que sintomas e desejos reprimidos poderiam se manifestar através de manifestações corporais. Poderiam aparecer de diversas formas, como cegueiras, como a pessoa não conseguir andar, como, por exemplo, a pessoa achar que estava perdendo a força dos braços, quando não se encontrava uma causa para aquela doença, uma causa real, se ia logo imaginando e percebendo que só poderia ser uma causa psíquica. E assim, Freud e Breuer começaram a identificar que o psique também tinha a ver com os estados corporais representados através da histeria pelas pessoas. Freud e Breuer foi mais ou menos ali por volta de 1895. E a histeria evoluiu. E chegamos aí ao DSM-5. A partir do século XX, a Associação Americana de Psiquiatria reformulou o diagnóstico de histeria em suas edições do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais DSM. Na década de 1980, esse termo foi substituído pelo diagnóstico de transtorno dissociativo de identidade, refletindo uma compreensão mais refinada das manifestações complexas desses sintomas. Mas agora, pessoal, vamos começar a falar sobre as doenças oncológicas e vamos começar a falar as causas emocionais por trás de cada uma delas. E hoje nós vamos começar a falar sobre as doenças oncológicas do sangue, uma visão científica e psicanalítica ampliada. Este capítulo ele explora as neoplasias hematológicas, incluindo suas características biológicas e interpretações psicanalíticas, oferecendo uma visão holística das doenças oncológicas do sangue, utilizando conceitos de psicanálise e psicossomática. Investigamos como condições como leucemias, linfomas, mielomas podem simbolizar conflitos emocionais e psíquicos profundos. Leucemias, um olhar psicanalítico ampliado. As leucemias são caracterizadas pela produção descontrolada de células sanguíneas imaturas, especialmente na medula óssea. Na psicanálise, Pierre Marty contribuiu com o conceito de pensamento operatório, onde a falta de simbolização das emoções pode se traduzir em manifestações somáticas. Leucemias podem representar simbolicamente uma falha vital relacionada ao sangue, que é frequentemente associado à vida, à energia emocional. A análise psicanalítica, ela interpreta o descontrole celular como reflexo de uma falta de controle interno, onde o corpo expressa numa tentativa falha de lidar com conflitos emocionais. Essa perspectiva é reforçada pela teoria de Alexander,
de 1950. Ele escreveu, né, ele considera que a somatização ela ocorre quando emoções reprimidas ou não simbolizadas, o que não foi permitido pelo nosso psique, aquilo que ficou recalcado, internalizado ali no nosso inconsciente. O nosso inconsciente é aqui, pessoal. Fica aqui, ó, no lugar do id, na nossa fase, no nosso lugar aqui, ó, do reptiliano, onde ficam as emoções mais primitivas. Então, essas nossas emoções reprimidas, aquilo que não era permitido sentir, ou que o meu superego, o seu superego, a nossa restrição, ou seja, o ideal do outro, tem o eu ideal e tem o ideal de eu. O ideal de eu é o ideal do outro, ou seja, o ideal da sociedade, a cobrança da sociedade. Nós não podemos, muitas vezes, lidar bem com isso. E nós recalcamos os nossos sentimentos para que a gente esteja validando e agradando outras pessoas e até a nós mesmos, porque nós temos as nossas internalizações. Então, o nosso superego nos cobra que a gente guarde os nossos sentimentos de uma maneira que a gente não possa enxergá-los, que eles ficam ali escondidinhos, recalcados, e a gente não consegue ver o que é que eu desejo, o que eu quero, o que eu não quero, o que me faz bem, o que não me faz bem. Se é algo que é pesado para mim, eu vou esconder no meu inconsciente. E dessa maneira, o meu corpo vai somatizar essa dor. Então, pessoal, considerando aí essa parte que nós já falamos sobre a simbolização, a gente não simbolizar é não conseguir descobrir o que está nos adoecendo, o que está no nosso inconsciente, que precisa ser analisado, visto, percebido. E só mesmo com um psicanalista contando a história, falando com a gente, analisando profundamente, sem julgamento, sem dar pitaco, sem falar o que não pode, o que não precisa, sem colocar religião no meio, mas olhando para a gente como ser humano, de maneira simples, comum, um ser humano apenas. Sabe, nada contra as religiões, mas a gente aqui tá falando de psique, tá falando de ciência. Então, dessa forma, as emoções reprimidas não simbolizadas vão se manifestar fisicamente. O que a boca não fala, o corpo vai falar. Vai sair pelo corpo em forma de doença física. Tipos de leucemias e seu simbolismo. Estamos começando a falar sobre doenças do sangue. As leucemias podem ser classificadas em agudas e crônicas, em cada tipo possuindo implicações psicanalíticas específicas. Leucemias agudas são aquelas que progridem rapidamente e são interpretadas como explosão de conflitos reprimidos, como lutos mal elaborados ou traumas não resolvidos. E na visão de Freud, no livro dele, ali em 1915, conflitos reprimidos encontram uma expressão abrupta através do câncer agudo, especialmente quando a mente não consegue processar, quando o indivíduo não se permite sentir. Então, pessoal, não reprima demais os seus filhos, a sexualidade dos seus filhos, converse com eles, permita que eles tenham sentimentos, comece desde a infância a trabalhar um ser humano mais saudável. Dá atenção, conversa, dá carinho. Não use os seus filhos para triangular com um e outro. Não demonstre preferência. Dê amor de maneira igual
sem mostrar parcialidade. É assim que você vai criar indivíduos saudáveis para viver nesse mundo que já é muito hostil. Não precisa da gente, como pais, fazer isso com os nossos filhos. Leucemias crônicas é de evolução lenta, porém podem refletir uma repressão constante, onde o conflito permanece sem grandes explosões emocionais. Segundo a teoria freudiana da pulsão de morte, de 1920, que Freud escreveu, esses cânceres crônicos representam uma melancolia ou uma tristeza subjacente, expressando uma tendência de morte em vida, que corrói o corpo lentamente. Então agora nós vamos falar sobre linfomas e conflitos de defesa. O linfoma, originário do sistema linfático, desempenha um papel essencial na defesa imunológica do organismo. Do ponto de vista psicanalítico, doenças do sistema linfático podem simbolizar dificuldades em lidar com agressividade reprimida e em estabelecer limites. Sabe aquela mãe que ensina as filhas a ser fofinha, boazinha, o tempo inteiro? Ai, mãezinha, tem que ser boazinha, tá com vontade de morder e tem que sorrir. Pessoal, cuidado, isso no futuro cobra o seu preço. Deixe seu filho ser seu filho, não é que ele tenha que gritar, que ser mal educado, mas ele tem direito de falar: eu não gosto desse menino, eu não quero brincar com ele, o brinquedo é meu, não quero emprestar e pronto. Ou empresta quando quiser, conversa com calma, mas respeita. Respeita o direito da criança de ser dona do brinquedo dela. Respeita o direito da criança de se sentir ou não atraída pela personalidade da outra pessoa com quem você interage. Até porque muitas vezes a criança tem os motivos dela para não gostar que você não consegue enxergar. E se seu filho não gosta de alguém, é bom conversar e procurar saber o porquê. Ouvindo com empatia e respeitando o direito dele de falar o que sente e como acha que a pessoa age com relação a ele em momentos junto de você ou longe. E a agressividade não quer dizer que a pessoa tem que ter o direito de sair quebrando tudo. Não, mas a pessoa tem que ter o direito de falar: eu não estou me sentindo bem com isso. Eu não quero isso, eu não gosto disso. Eu não quero tal coisa. E tem que se dar o direito disso uns para os outros na família. O linfoma de Hodgkin, caracterizado pela presença de células de Redi-Sternberg, esse tipo de linfoma pode refletir conflitos de identidade ou questões não resolvidas com figuras de autoridade. Eu fiquei aqui pensando, né? Figuras de autoridade. Os nossos pais, os nossos professores ou pessoas que a gente via como bem grande, bem maior do que nós e que tinham o poder sobre nós em determinadas épocas da vida. Pode ser um chefe no trabalho. Então, conflitos de identidade ou questões não resolvidas com figuras de autoridade que se expressam através de uma autoagressão inconsciente. Muitas vezes, na maioria, com os pais mesmo ou com os cuidadores. Essa é uma realidade. E o linfoma não Hodgkin, ele afeta tanto células B quanto células T e simboliza uma autoagressão que compromete o sistema imunológico.
De acordo com Salminen, em 1995, ele escreveu isso, a repressão emocional constante pode resultar em uma vulnerabilidade maior a doenças autoimunes e a cânceres, onde o corpo ataca a si mesmo ao não expressar adequadamente os seus limites emocionais. Aí, para você perceber que nós temos sim aquela questão do quadrado. Você vem até aqui, daqui para cá não dá para deixar pisar. Por quê? Porque a pessoa pisa um pedacinho no seu quadrado, depois anda mais um pedacinho, ocupa o espaço inteiro. Quando você vê, você está ali oprimido. Seja na família, seja no trabalho, seja na sociedade, se doe, faça o seu melhor, mas também conquiste o seu espaço merecido pelo seu trabalho árduo em qualquer lugar onde você estiver colocando a sua energia. É justo e é um direito seu. A gente não deve ficar doente por se calar e não ocupar o nosso espaço. Então agora vamos falar sobre o mieloma múltiplo, conflitos profundos de identidade e apoio. O mieloma múltiplo é um câncer das células plasmáticas, que são responsáveis pela produção de anticorpos. E do ponto de vista psicanalítico, o mieloma múltiplo pode refletir conflitos relacionados a apoio e segurança, uma vez que a doença afeta a medula óssea e os ossos, estruturas de sustentação do corpo. Ou seja, a pessoa, ela se sente sem estrutura, ela se sente sem direito ali de ser dono dela mesma, dos desejos dela, de ter direito a qualquer coisa. Ela simplesmente existe para fazer a vontade de outros. Ela não consegue, não pode olhar para si. Então, o seu corpo vai atacar essa pessoa de uma maneira em que ela vai adoecer e vai atacar a medula óssea e os ossos. Conflito de vida e morte. Como o sangue representa a vitalidade, a disfunção na produção celular do mieloma múltiplo pode simbolizar um conflito entre a vontade de viver e a atração pela desistência, onde o corpo reflete uma luta interna. Sentimentos de inadequação. O mieloma pode ser visto como uma expressão de sentimentos de insuficiência ou fracasso, afetando a autoimagem do indivíduo e refletindo na degeneração das células. Uma metáfora para percepção interna de inadequação. Então, a pessoa se sente inadequado, ele se sente sem lugar, ele se sente sobrecarregado, ele sente que ele não tem o direito, e aí vem o mieloma múltiplo atacando as estruturas de sustentação. Afinal, ele não pode ter uma casa, ele não pode ter uma estrutura. Então, vai atacar exatamente. A doença, ela vai aparecer em nós onde nossa dor está. E no caso de quem não pode ser visto, de quem não pode ter sentimentos, de quem se sente insuficiente, fracassado, acontece isso. Vai atacar no órgão de sustentação, na medula e nos ossos. E agora, pessoal, para que a gente possa terminar essa parte, eu quero falar sobre Franz Alexander, o fundador da clínica psicossomática, da medicina psicossomática. Ele defendeu que estressores psíquicos podem atingir órgãos específicos e, dependendo da predisposição emocional do indivíduo, ele sugeriu que certas emoções,
como raiva reprimida, tendem a atacar órgãos relacionados a esses sentimentos. Carl Simonton, em 1978, acrescentou que o estresse emocional crônico e os traumas não resolvidos podem afetar a imunidade, criando um ambiente propício para o desenvolvimento de tumores malignos. Então, pessoal, preste atenção, não se permita ficar aí estressado demais, porque isso vai fazer os seus rins produzirem cortisol em excesso, vai se derramar no seu corpo e vai afetar o lugar onde você internalizou as suas dores. E para terminar, eu quero compartilhar aqui um pensamento com vocês. Então, a vida não é sobre ser forte o tempo todo. É sobre cair, se levantar, machucar-se às vezes e mesmo assim seguir, superando todas as dificuldades e sempre procurar acreditar, buscar ser forte com uma força além de nós mesmos, sempre se levantando e procurando seguir a jornada, tendo a certeza de que fases ruins também passam. E assim nós prosseguimos e acreditamos. E quero deixar aqui para você meditar um texto da Bíblia que eu amo, que está lá no livro de Isaías 33, 24. Nenhum residente dirá, estou doente. O povo que mora nesta terra terá o seu erro perdoado. Esse texto é uma promessa que Deus deixou para cada um de nós, de que nós podemos sim ter uma vida mais feliz, mesmo que a gente esteja doente, mesmo que a gente saiba que não vai ter como superar essa doença agora nesse sistema. Mas nós guardarmos aí os nossos princípios, nós guardarmos os nossos valores, nós sabermos que nós fizemos o melhor que pudemos aqui nessa terra e que estamos em paz. Isso é de grande importância para nós. Então, pessoal, com essa fala, lembrando de que Deus é maravilhoso e olha para cada um de nós e de que nenhum residente dirá, estou doente, que está no livro de Isaías 33, 24, é uma promessa de Deus. E Deus não pode mentir. Então guarde isso no seu coração e se acalme.